Bom dia, boa noite, boa tarde, juventude jovem e santa. Hoje, a gente, o Espírito Santo vai falar através de mim sobre um tema que eu venho pensando muito tempo atrás e não gravei o vídeo. Faz tempo que o Espírito Santo está me incomodando sobre esse tema. O tema de hoje é bem polêmico. Como é que o som tá saindo ruim? Hoje o tema é bem polêmico, que se chama idolatria. Então, bora lá. Já venho falando alguns avisos, por exemplo, eu sou católica e muita gente fala que a gente adora imagens como estas. Imagens da Nossa Senhora. E eu tenho uma explicação para isso, que eu achei, tá no catecismo, no livro da Igreja Católica, no catecismo da Igreja Católica, que fala: muitas pessoas, por ignorância, acham que a gente adora imagens como esta, por ignorância de não pesquisar. Então agora eu vou falar para vocês o real motivo da gente ter esse tipo de imagem. Então, de gesso, essa aqui é de plástico, de gesso, de madeira, vários materiais. Eu vou explicar agora. A Igreja Católica, ela não aceita adoração de imagens, mas nós, católicos, eu sou católica, nós usamos como um símbolo e para ajudar na fé, como uns símbolos e imagens representativas. Mesma coisa, eu gosto de explicar assim. Mesma coisa de a gente pegar, deixa eu ver aqui, tem uma foto, né? Aqui, ó. Pegar uma foto de um parente nosso, né, que é minha mãe, de um parente nosso e rezar com ele, para lembrar dele. Claro que Nossa Senhora não é exatamente assim, né, e tudo mais, como foi a mãe de Jesus. Mas a gente usa como um símbolo. Jesus na cruz representa o sacrifício que ele fez por nós. Então, por isso que a gente tem vários símbolos, como a Nossa Senhora em imagem, santos em imagem, por exemplo, aqui, São Francisco de Assis, uma fotinha dele, né, uma fotinha, uma pintura, um retrato, com a oração atrás. Para símbolos, gente, a Igreja Católica não permite adoração de santos, de santos ou de imagens. A gente adora somente a Deus, a adoração é só para ele. Hoje vamos falar de idolatria a imagens. Vamos começar aqui. Eu separei aqui, né, vários versículos da Bíblia que fala sobre a idolatria. Vamos começar com esse daqui, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo do 3 ao 6. Quiser acompanhar? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens esculpidas, nem figuras alguma, daquilo que existe no alto, no céu, ou aqui debaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas nem a serviço, pois eu sou Javé, teu Deus, um Deus apaixonado que castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração dos quais que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a milésima geração com aqueles que me amam e observam meus mandamentos. Então aqui fala, né, que a gente não pode fazer esses tipos de imagem pra adorar, né? Tipo, eu vou adorar aqui Nossa Senhora porque ela é minha deusa. Não, ela é minha mãe santíssima, que eu a venero. Eu sinto carinho por ela como se ela fosse realmente minha mãe verdadeira, como se eu saísse do ventre dela. É isso, né, que a gente faz na Igreja Católica. E ele castiga aquelas pessoas que realmente adoram. Vamos para o próximo capítulo, que é em Deuteronômio, capítulo 15 ao 19. Tende muito cuidado, já que não vistes nenhuma figura no dia em que Javé vos falou no Horebe, do meio do fogo. Não aconteça que os corrompais e fabricais alguma imagem esculpida, na forma de alguma figura como representação de homem ou de mulher, de qualquer animal terrestre, de qualquer pássaro que voa pelo céu, de qualquer réptil que se arraste pelo chão, de qualquer peixe que há sobre as águas e a terra. Não suceda que levante os olhos para o céu e vendo o sol e a luz e estrelas, e todos os exércitos celestes vos deixeis levar a prestar-lhes adoração e culto. Aqui fala que ele apareceu no Horebe, né? Já que não vistes uma figura que vos falou no Horebe. Deve ser Deus ou algum anjo que falou com eles no Horebe, só que eles não viram. Então, se eles não viram, eles não sabem a verdadeira imagem. Então, eles não podem fazer algo para que eles adorem. Porque, querendo ou não, essa imagem aqui de... acho que é plástico, né? Deve ter plástico e areia aqui dentro. Ela não vê, ela não escuta, ela não fala. Ela está aqui como se fosse só uma foto para lembrar dela, pra gente venerar, pra gente ter ela como uma mãe, como uma
intercessora. E aqui fala, né, que eles, como eles não viram, eles não podem fazer uma imagem para representar. Nem do céu, nenhum animal, nem nada. Nem podemos adorar os astros do céu, como as estrelas, o sol. Tem gente que, tipo assim, acha que o sol é um deus. Vamos pro próximo, Salmo 115, capítulo 4 ao 7. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Da garganta não emite nenhum som. Aqui fala, né? Essa imagem mesmo não fala, não emite só esse som. Areia, sabe? Não fala, não vê, não escuta. Você chega nela e fala assim, ai, minha senhora, interceda por mim, é isso. Eu não vou estar falando pra ela, eu vou estar falando pra ela que tá lá no céu. Ela tá me escutando lá no céu junto de Deus. Mas não essa imagem, e sim ela, lá no céu. Ela foi... O quê? Como que é a palavra? Ela subiu aos céus sem morrer. Ao invés de ela morrer pra subir aos céus. Agora, São José, ele acabou morrendo. E mesmo assim, ele escuta a gente lá do céu. Mais um capítulo, Isaías... Capítulo 44, versículo do 9 ao 20. Aqui já é uma sátira contra a idolatria. Eu gosto muito da Bíblia, que tem sátiras, tem... agora, como para lembrar o nome? Sátiras, parábolas, isso é muito legal. Poesia, poemas. Tá, sátira contra a idolatria. Os fabricantes de ídolos são tudo uma nulidade e suas obras preciosas de nada valem. Mas seus devotos não veem e não entendem e por isso serão cobertos de vergonha. Quem fabrica um deus ou funde um ídolo sem buscar vantagem? Todos os seus adeptos ficarão envergonhados, como também seus artesãos, que não são mais que homens, que se reúnem todos e se apresentarão, ficarão sobrados confusos todos eles. Então aqui diz, fala que, tipo, quem cria esses ídolos, quem adora esses ídolos, acabarão ficando com vergonha, porque quando reconhecerem quem é Deus mesmo, e somente ele adorar, ficarão com vergonha. Vão pensar, nossa, sério que eu adorava uma estátua de barro, uma estátua de ouro, por exemplo? Eu, quando me converti à igreja católica, eu acreditava, tipo, eu não acreditava muito em Maria, eu achava que era só historinha pra boi dormir. Mas quando eu me converti, eu fiquei envergonhada, fiquei, nossa, por que que eu pensava que Maria não existia, sabe? Por conta de muitas coisas que eu não aprendi. Eu não pesquisei, eu não fui atrás. Mas ele fez também um Deus para adorar, foi com o ídolo para diante dele se prostrar. Como o restante ele faz um Deus, seu ídolo se prostra diante dele, adorando e suplicando, dizendo, salve-me, pois tu és meu Deus. Só Jesus pode salvar. Eles não sabem e não compreendem, pois seus olhos são incapazes de ver seu coração e de refletir. Essa imagem, ela não consegue ver um coração. Ela não sabe como é meu coração, minha alma, se a minha alma é mais pura, se a minha alma é limpa, se a minha alma é suja, se o meu coração está quebrantado. Essa imagem não. Mas a pessoa que está no céu, assim, Deus, a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a Virgem Maria que está junto da Trindade Santa. Eu queimei metade do fogo, e com suas brasas assei o pão. Assei a carne e comi. Com o resto, eu faria uma coisa abominável. Prostrai-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinza, seu coração iludido o desviou. Não saberá sua vida nem dirá. O que tenho na mão não é uma falsidade? Vamos pro próximo capítulo, que tem bastante. Deixa eu ver. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 17. Por isso, caríssimos, fugir da idolatria. Fala a vós como pessoas sensatas. Verificai-vos também eu que digo. O cálice da bênção que abençoa não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque existe um único pão. Nós, embora sejamos muito formados num só corpo, visto que todos nós participamos de um único pão. É pra gente fugir da idolatria. Por exemplo, tem versículo da Bíblia que fala maus companhias corrompem bons costumes. Eu posso sim ter amigos de outra religião. Por exemplo, eu tenho bastante amigos evangélicos. O meu próprio namorado, por enquanto, é evangélico. Ele quer se converter à igreja católica. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é da Ubanda. Né? Ele fala assim, Paola, vamos lá no centro, eu não lembro o nome, no centro da Ubanda, alguma coisa de terreno. E vamos lá, né? Eu falo assim, não, eu não vou, porque eu não quero, eu não vou me sentir bem. Se eu chamar ele pra igreja e ele também não se sentir bem, eu entendo, porque é a religião dele, é a escolha dele. Então, a gente deve fugir da idolatria. Não fala assim,
vou porque ele é meu amigo. Não, não é isso. É se você não se sentir bem, não vai. Sabe? Se você se sentir bem, sentir que quer ir lá, eu não recomendo. Mas se você for, né? Fazer o que? É a tua escolha. Próximo capítulo é Atos, capítulo 5, do 19 ao 21. De resto, de resto, são bem conhecidas as obras da carne: moralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, brigas, ciúmes, cobiças, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. A respeito dessas coisas são previno, como já o fiz, que quem os comete não herdará o reino de Deus. Então, quem comete tudo isso não vai para o reino dos céus. E em principal está a idolatria, porque Deus deve estar acima de tudo. Os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. Vamos para o próximo, que é primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21. Essa é só uma frase. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Aí termina a carta aqui, falando que é pra gente tomar cuidado com os ídolos. É Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. E os outros homens que escaparam desse flagelo não se arrependerão das obras de suas mãos. Não deixarão de adorar os demônios, esses ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Vamos começar, acho que, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguns já conhecem a história, porque ela é bem famosa. Eu posso contar pra vocês um dia com mais detalhes. Mas é simplesmente assim. Um rei chamado Nabucodonosor criou uma estátua, né? Uma estátua dele mesmo, para que as pessoas adorassem. E quem não adorasse seria lançado na fornalha ardente de fogo. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles negaram isso, porque eles adoravam a Deus e não uma estátua feita por mãos humanas. Então, como eles negaram, Nabucodonosor tacou eles na fornalha. E eles acharam que eles acharam que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sido queimados. Mas quando eles olharam, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam andando no meio do fogo sem se queimar, com um homem inteiro branco, que seria Jesus, né? Tem uma música do Fernandinho que é assim, né? É alguma coisa assim, gente, agora eu me esqueci. Mas enquanto eles andavam na fornalha dentro de fogo, um homem de branco andava com eles. Então, eram 4 pessoas andando no meio do fogo e o fogo não queimava. E foi nessa hora que o rei Nabucodonosor se converteu. Ele ele acreditou em Jesus, em Deus. Acho que Jesus ainda não tinha essa época, mas ele acreditou em Deus. Foi quando ele se converteu, porque ele viu, né? 3 homens no meio do fogo. Ele tá com 3 homens na fornalha. No meio do fogo. Eles não estavam morrendo, eles não estavam se queimando. E ainda apareceu um 4º homem. Quem que não ia acreditar, né, gente? E também tem outra história que eu vi esses dias atrás, que eu tava lendo o livro de Daniel. Que é Daniel desmascara os sacerdotes de Bel, capítulo 14. Tinha um deus que adorava Bel, que é uma escultura, uma imagem que ele acabou fazendo, né? Aí ele perguntou para Daniel se Daniel não acreditava naquele Deus, porque aquele Deus, toda vez que ele oferecia comida, ele comia. Quando ele chegava lá de manhã, já não tinha mais aquele prato que ele levou. Por exemplo, ele levou um prato de alimento lá para aquele Deus, né, o Bel, e quando ele voltava de manhã, aquele prato não tinha mais, já não tinha mais nada. E não tinha como alguém entrar, né? As portas eram trancadas, janelas não tinha e tudo mais. Não havia rato naquele lugar. Então, Daniel fez o seguinte. Ele pegou, né? Ele mandou o rei trancar a porta daquele local, aquele santuário onde estava Bel, né? O deus Bel deles lá, a estátua. E na manhã seguinte eles voltariam lá, né? Para ver as comidas se tinham, né? E no primeiro dia o que Daniel fez isso, a comida realmente sumiu. Então, Daniel fez novamente, só que em volta desse prato de comida, ele tacou cinzas, né? Em volta. Pra que, tipo assim, se alguém entrasse, se alguém tivesse entrado ali, daria pra ver através das pegadas. E não avisou ninguém que ele tinha feito isso. Então ele fez isso na noite, no dia seguinte ele voltou. Quando ele viu, tinha pegadas nessas cinzas. E foi quando descobriram que os 3 sacerdotes, acho que 3 sacerdotes que vinham de noite, assim, no meio da madrugada, vinham com sua família, né, a família dos sacerdotes, comiam a comida que era oferecida a esse deus Bel,
e vazavam. Porque eles faziam, tipo, como se fosse um esconderijo por debaixo, né, da estátua, ou do lado da estátua, algo do gênero, pra comer, né, a comida. E eles fizeram isso. E só que daí, no outro dia, quando Daniel voltou e viu as pegadas lá, o rei percebeu que não havia realmente a estátua que havia comido aquilo, e sim os sacerdotes, que confessaram e foram presos depois. Então ele viu que o único Deus que existe é que está no céu, e não uma imagem criada. Ai, ai. Também tem outra passagem que é o de Daniel mata o dragão, que também é no capítulo 14. Versículo 23, que falava que havia um grande dragão que era venerado pelos babilônios. O rei disse a Daniel, vai e diz que ele é feito de bronze, tipo, falando assim, é sério que você pensa que ele é de bronze? Se pensa mesmo que é assim? Só que Daniel fala assim, eu adoro somente Deus, o meu Senhor, Deus vivo. E se tu permitires, ó rei, eu sem espada, sem bastão, matarei o dragão. O rei disse, eu permito. Daniel tomou então piche, gordura e pelos, e mandou cozinhar tudo junto. Depois preparou os bolos e lançou na boca do dragão, que engoliu e se arrebentou. Depois acrescentou, eis o que adorareis. Tipo, ele tacou lá no dragão, o dragão se despedaçou e acabaram vendo que era apenas de bronze, madeira, algum material, e não um deus verdadeiro. Aí Daniel, meio com sarcasmo, né, que ele era bem sarcástico e debochado, falou bem assim, esse daí é o deus que você adorava aí, ó, tudo no pedaço aí, né, você tava adorando dragão, tudo de bronze, em pedaços, o que eu fiz foi só, tacar um negocinho assim na boca dele e já era, entendeu? Então essas foram as passagens que falam da adoração, né, de idolatria. E eu acho que eu tenho mais alguma coisa pra comentar, calma aí. Tá, as coisas que eu queria falar agora no final era... E não é só esculturas que são consideradas ídolos, também como celular. Porque, assim, às vezes, você prioriza o celular, um cantor, qualquer outra coisa acima de Deus. Então isso acaba virando um ídolo também. Se você põe o seu celular acima das tuas necessidades espirituais, ele acaba virando o seu ídolo. Tanto o celular quanto cantores. Tudo que você pôr acima de Deus é considerada idolatria. Então o celular é considerado uma idolatria. Por exemplo, se você ficar mexendo no celular, por exemplo, agora à noite, eu prefiro ler a Bíblia agora à noite. Então, eu vou chegar aqui, tá mexendo no celular, né? Vou fazer uma sketch. Ai, não sei o que. Esse aqui me indica o celular, né? Ai, deixa eu ver. Ai, não sei o que. Tô aqui vendo TikTok, Instagram, qualquer rede social. Ai, tem a Bíblia pra ler, né? Hoje. Não, vou deixar pra amanhã. Hoje eu tô muito cansada, vou deitar na minha cama e ficar mexendo no celular até tarde. Que é esse lá. Um exemplo. Ou, por exemplo, uma idolatria como pessoas no lugar. Ai, hoje eu vou sair com fulana. Aí tem a Bíblia pra ler. Ai, depois que eu voltar eu leio. Ai, amanhã eu leio. Eu tenho que ir atrás dessa pessoa, porque essa pessoa é isso pra mim, ela é muito importante, ela fez muita coisa por mim, ela me ama. E Jesus não te ama, criatura. Jesus te ama mais do que essa pessoa aí que te ama, que você tá apoiando no lugar dele. Essa pessoa, a qualquer momento, ela pode te abandonar. Deus, Jesus nunca vai te abandonar. Mesmo você fazendo o pior pecado possível. Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai te amar. Vocês estarão afastados. Jesus vai estar afastado de você se você não ler a Bíblia, se você não fazer as coisas do jeito que ele gosta. Do jeito que é pra si. Vocês vão ficar afastados. Mas ele nunca vai te abandonar. Então, ainda dá tempo de voltar. Volta pra ele. Dá certo. Isso também é idolatria. Põe algo acima de Deus. E aí vem as perguntas. Quem é teu Deus? Quem você está ponhando acima de Deus ultimamente? Quem você está dando mais atenção?
a um Deus qualquer, uma coisa qualquer, ou a Deus? Fica aí a questão. Eu não vou falar que eu sou santa, tem dia que eu realmente não leio a Bíblia por preguiça, né? Mas eu tô tentando melhorar, fazer de tudo. Igual esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês. É uma tentativa de melhorar. Eu ainda tô com roupa porque eu tava na igreja, tava no Cerco de Jericó. Agora são meia-noite, amanhã eu tenho que ir viajar. Hoje, no caso, né? Hoje, daqui a pouco eu tenho que viajar. Tô fazendo um vídeo. Fazia um tempo que eu não gravava, vou começar a postar de novo. É isso, meu pessoal. Tchau, tchau. Um beijo pra vocês, Juventude Jovem Santa. Nunca deixem de ser santos. Todo dia tentem ser cada vez mais santos. É isso. Beijo.